E o seu relacionamento com o seu pai? Você falou que sua mãe foi uma mãe solteira. Seu pai é falecido? Sim, não. A minha mãe, ela foi mãe solteira porque eu sou fruto de uma traição, né? A minha mãe, ela foi amante do meu pai. O meu pai, a gente nunca teve contato. Tipo assim, na minha fase de criança. Tipo, seu pai, ele era casado, Ele era ele teve um casado relacionamento... com uma mulher, teve um relacionamento com sua mãe. a minha mãe. Aí você é fruto desse Aí relacionamento. eu sou fruto desse relacionamento. Mas você teve seu pai... Você falou que seu pai não foi presente, então? Meu pai não foi presente na minha vida. Meu pai só foi presente na minha vida depois que eu assumi uma certa idade, vamos dizer uns 13, 14 anos. Porque na época minha de infância, eu não gostava dele porque eu via minha mãe sofrendo. Eu via minha mãe sofrendo muito pelo meu pai, chorando demais por conta da ausência dele, né? Porque a minha, vamos dizer, a minha mãe, minha mãe, ela amou o meu pai, né? Foi o primeiro homem da minha mãe. Minha mãe amou, tinha toda aquela fantasia e tudo mais. E foi uma decepção. E eu lembro que minha mãe, ela chorava demais. E aquilo ia entrando em mim e me despertando raiva. Ela descobriu que ele era casado? Não. Minha mãe, ela já sabia que ele era. É que se apaixonou. Se apaixonou e... né? E teve a relação íntima deles. E quando foi ver, nossa, um filho. Né? Sim. E minha mãe, ela passou muitas coisas durante a gestação dela, né? Porque imagina, naquela época, você ser mãe solteira ainda de um homem casado, isso não que hoje não seja, mas naquela época... Era bem mal visto. Era muito mal visto. Era a vergonha da família, né? Naquela época, assim. Minha mãe passou por tudo isso. E o meu pai, ele nunca foi presente. O meu pai, ele nunca foi aquele... Só pro senhor ter ideia, meu pai foi me registrar com 5 anos. Eu tinha 5 anos. Eu me lembro quando nós fomos até... Cartório? Nós fomos até o cartório pra fazer o registro, só que antes eu tive que fazer um exame de DNA, porque o juiz estipulou o que fala? Sim, exigiu o exame de DNA. Eu me lembro dessas cenas todas. Eu me lembro da enfermeira me enrolando, sabe, pra brincar, pra descontrair um pouco. Atenção, me enrolando como se eu fosse que fica dentro das pirâmides, como que é? Uma múmia? Ela me enrolou com papel, parecendo uma múmia, só pra me tirar o sangue. Como é que ela te enrolou? Papel higiênico? Não, sabe o papel que fica na maca? Sei. Ela queria brincar comigo. Ó, esperta essa enfermeira, hein? E aí ela me enrolou toda, brincando. E eu lembro que minha mãe tava na sala, aí só deixou o meu braço assim. E ainda eu falei pra ela assim, nossa, mas deixa eu ver. Ela te enrolou, achando que eu tava com medo. Te enrolou feito uma múmia pra tirar seu sangue. Pra tirar meu sangue. Esperta, hein? E pra depois eu mesmo querer ver. E o meu pai, e antes disso, o meu pai sabia que eu era filha dele. Meu pai, ele sabia, vamos dizer, de tudo o que fez. Porém, a gente nunca foi presente. E eu não gostava do meu pai. Ao ponto de uma época, meu pai, ele quis sim ter um contato comigo, mas porém não era comigo o intuito. É que ele queria ainda ter contato com a sua mãe. Com a minha mãe.